Olá pessoal, vamos corrigir uma lista de exercícios. Essa lista vocês fizeram lá no CPB Prova, uma lista online, e nós vamos corrigir essa e a próxima lista também, tá? Para vocês estudarem para a prova. Então a primeira questão da nossa lista está assim: dada uma circunferência de equação x² mais y² igual a 144, e um ponto P 0 menos 7. Podemos afirmar que P é um ponto da circunferência? Aí tem as opções aqui, né? Bom, para a gente saber se é um ponto da circunferência, se ela está em cima da circunferência, precisamos calcular a distância entre este ponto e o centro da circunferência, né? Então, nós temos aqui a equação, que é x² mais y² igual a 144. Então, nós vamos calcular isso. Então, a nossa circunferência, ela tem essa equaçãozinha aqui. Quanto que é o raio dessa circunferência? O raio, a gente sabe que raio ao quadrado, então no caso vai ser 144. Então, o raio aqui é 12. Né? Se eu tenho uma circunferência e esse raio aqui é 12. Se a distância daquele ponto P, que o ponto P, deixa eu voltar aqui para ver qual que é o ponto, 0 e menos 7. Se esse ponto P até o centro da circunferência for menor que 12, que é o raio, ela está dentro da circunferência, o ponto. Se for maior que 12, está fora da circunferência. Se for igual a 12, vai estar sobre a circunferência. Quando eu falo circunferência, é a linha do círculo, né? E qual vai ser o centro desta circunferência? Centro. Quero lembrar você, deixa eu escrever aqui do lado, que a equação reduzida da circunferência, ela tem este formatinho aqui, ó. X menos x ao quadrado, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, né? Então, olha só, x0, percebe que aqui nós não temos, ó. O x0 aqui, ó, que tinha que ter um valor aqui, na nossa equação aqui não tem. Tinha que ser um número. E o y0 também aqui na nossa equação não tem. Então, se não tem, o nosso centro vai ser 0 e 0. Ok? Então, vamos calcular, então, a distância desse ponto até o centro. Do ponto P até o centro. Como é que calcula a distância entre pontos? Relembrando a nossa formulazinha, né? Então, vou colocar aqui dentro do quadrado da raiz o x, 0 menos 0, ao quadrado, mais e o y0 menos 7 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Então, a distância vai ser o seguinte: 0 menos 0 é 0 e 0 ao quadrado é 0. E eu vou ter aqui menos 7 ao quadrado, que dá 49. Então, eu vou ter que a distância é 7. Então, a distância deu menor que o raio. Ó, o raio tá aqui. Essa distância aqui, ela foi menor que o raio. Se for menor que o raio, então está dentro da circunferência. Esse ponto é interior à circunferência. Vamos voltar aqui. Aí temos a opção sim, pois a distância do ponto ao centro da circunferência é igual ao raio. Não, não foi igual ao raio. Não, pois a distância do ponto ao centro da circunferência é menor que o raio. E a letra C? Não, pois a distância do ponto ao centro da circunferência é maior que o raio. Então, vai ser a letra B.
A questão 2 é muito parecida com a questão 1. Qual a posição relativa entre o ponto P, 2 e menos 5, e a circunferência da equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 49? Vamos determinar algumas coisas aqui. Primeiro, qual o centro da circunferência? Eu vou escrever aqui mesmo. Centro da circunferência. Olha só, eu vou pegar o menos 2, trocar de sinal, vai ficar 2. Então, o x é 2. E o menos 3, vou trocar de sinal, vai ficar 3. Então, esse é o centro da circunferência. E o raio? 49, a nossa equação está assim, igual a 49. Qual a raiz de 49? 7. Ok, então, se a distância do ponto P até o centro da circunferência for menor que 7, ela vai estar dentro da circunferência interior. Se for igual a 7, pertence à circunferência. Se for maior, exterior. Então, nós temos que calcular essa distância. 2 e menos 5, o ponto P, e 2 e 3, o centro. Então, vamos calcular aqui. Tá, nós temos que o ponto P, que era 2 e menos 5, e o centro 2 e 3. Calculando essa distância, eu faço aqui, ó, segundo x menos o primeiro, vai dar 0, né? E 0 ao quadrado é 0, ok? Segundo y menos o primeiro, 3 menos 5, dá 8, né? Porque vai ficar menos com menos é mais. Então, 3 mais 5, 8, então 8 ao quadrado. Ok? Tô fazendo direto aqui. Eu posso cortar esse com esse. Então, a distância é 8. Então, a distância, ó, deu maior que o raio lá que a gente tinha calculado. O raio era 7. Olha aqui, ó, o raio é 7. Então, a distância deu 8. Então, esse ponto é exterior à circunferência. Então, é a letra A. Número 3. Dada a circunferência de equação x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Qual a posição relativa do ponto P, 9, 7, em relação à circunferência dada? Mesmo procedimento do exercício 2 que nós fizemos. Vamos determinar aqui qual é o centro dessa circunferência primeiro. Então, vou pegar aqui o menos 5, trocar de sinal, vai ficar 5x. E aqui o y, que é menos 4, y menos 4, vou trocar de sinal, vai ficar 4. Esse é o centro. Agora, e o raio? Depois, aqui na nossa equação está assim, igual a 25. Qual a raiz de 25? 5. Então, eu preciso agora calcular a distância desse ponto P, que é 9 e 7, e o centro, que é 5 e 4. Deixa eu arrumar esse 4 aqui. 9 e 7, o ponto P, e o centro 5 e 4. Então, vamos lá, número 3. A distância entre esses dois pontos vai ser, pego lá, segundo x menos o primeiro, 5 menos 9 menos 4 ao quadrado, mais segundo y menos o primeiro, 4 menos 7 menos 3 ao quadrado. Então, a distância aqui vai ser menos 4 ao quadrado é 16, mais menos 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 é 25. E a raiz de 25 é 5, ó. A distância deu igual ao raio. Igual ao raio. Então, pertence à circunferência, que é a letra C. Questão 4. O centro de uma circunferência é o ponto médio do segmento AB, sendo A 4 e menos 7 e B menos 8 e menos 3. Se o raio dessa circunferência é 3, determine sua equação. Então, vou fazer aqui uma circunferência rapidinho.
fazer aqui mesmo. Tá, então, olha só. Ele falou que o centro, que é mais ou menos aqui assim, é o ponto médio do segmento AB. Então, eu tenho um segmento que liga aqui. Se é... Opa, ficou torto. Se é o ponto médio e é o centro, quer dizer que esse nosso segmento, ele é o diâmetro. Tá, mais ou menos assim, tá bom. Então, eu tenho o ponto A aqui e eu tenho o ponto B aqui. Esse ponto A, as coordenadas dele é 4 e menos 7, o ponto B, menos 8 e menos 3. Se o raio dessa circunferência é 3, determine sua equação. Então, eu preciso, para determinar a equação de uma circunferência, eu preciso do centro. E ele disse que o centro é o ponto médio. Vamos lembrar como calcula ponto médio? Ponto médio é você pegar... Ponto médio é um ponto, né? Vou fazer aqui embaixo. Ponto médio é um ponto. E esse ponto tem um valor para x e tem um valor para y. Então, qual vai ser o valor do x? O valor do x é eu pegar os valores do x aqui do A e do B e dividir por 2. 4 somado com menos 8 dá menos 4. E menos 4 dividido por 2, menos 2, ok? E o y, menos 7 somado com menos 3 dá menos 10. E menos 10 dividido por 2, menos 5. Pronto, já temos aqui o centro. Ó, o centro, a circunferência. Aliás, as coordenadas é menos 2 e menos 5. Sabemos que a equação reduzida da circunferência tem esse formato aqui. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado e raio ao quadrado. Esse primeiro x mantemos, menos. O x0 é o menos 2 e ele está negativo. E com esse negativo aqui vai ficar mais. Então, mais 2 ao quadrado. Mais y menos, com menos 5 vai ficar mais 5 ao quadrado. E raio ao quadrado. O raio, ele falou para nós aqui que é 3, ó. Então, 3 ao quadrado, 9. Então, essa aqui é a equação da circunferência. X mais 2 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado. Que vai ser igual a 9, né? Que vai ser a letra B de bola. Deixa eu dar uma apagadinha em tudo aqui. Isso. Então, vai ser a letra B de bola, ok? Questão 5. O ponto P, 3 e B pertence à circunferência de centro no ponto C, 0 e 3 e raio 5. Qual o valor da coordenada B? É isso que ele quer aqui neste exercício. Então, os dados que nós temos é o ponto P, 3 e B, centro 0 e 3, raio 5. Então, deixa eu pegar uma nova página aqui. Então, ponto P, opa, deixa eu voltar, 3 e B, o centro 0 e 3 e raio 5. E o raio é igual assim. Ele deu uma informação importantíssima aqui para nós. Ele falou que pertence, o ponto P pertence à circunferência. Então, quer dizer que a distância do ponto P ao ponto C é igual ao raio. Pronto. Ó, a distância, né, do ponto P ao centro é igual ao raio, que é 5. Então, vamos usar a formulazinha da distância, ó. Distância, aliás, deixa eu apagar aqui. Se eu disse que a distância
do ponto C, P ao C igual ao raio, que é 5, então a distância é 5. Naquela formulazinha da distância, no lugar do D eu já vou colocar 5. Então, 5 igual, abre raiz. Então, eu vou pegar segundo x menos o primeiro, 0 menos 3, né? Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, mais segundo y menos o primeiro, 3 menos b. 3 menos b ao quadrado. Então, eu tenho 5 igual. Dentro da raiz, eu tenho assim, menos 3 ao quadrado é 9, mais, aí eu tenho produto notável, primeiro termo ao quadrado, então 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3, 6, 6 menos 6 vezes b, 6b, mais b ao quadrado. Ok? O que eu vou fazer aqui? Essa raiz, eu vou jogá-la para o outro lado como potência. Então, vai ficar 5 ao quadrado aqui, tá? Então, 5 ao quadrado é 25. Pronto, já resolvi a minha raiz, já tirei ela. Aqui dentro, 9 mais 9, 18, menos 6b, mais b ao quadrado. Está muito claro que nós caímos aqui numa equação de segundo grau. Então, vamos organizá-la. Então, eu tenho b ao quadrado menos 6b mais 18. Vou pegar esse 25 e trazer para o mesmo lado, menos 25, igual a zero. Então, b ao quadrado menos 6b mais, 18 menos 25 é menos 7, né? Então, ainda vou apagar esse menos, esse mais. Menos 7, igual a zero. Ok, eu acredito que aqui vai dar pra gente fazer produto e soma. E vai dar mesmo. Quer ver, ó? Produto. O produto tem que dar o menos 7. E a soma tem que dar o menos 6. Dois números que multiplicados dá menos 7. E os mesmos somados dá menos 6. Se eu multiplicar menos 7 vezes 1, dá menos 7. Se eu somar menos 7 mais 1, dá menos 6. Pronto, a solução da equação, aí eu pegar esses números que eu coloquei aqui e trocar o sinal. Então, vai ficar 7 positivo e 1 negativo. Então, 7 e menos 1. Então, vamos voltar aqui. A nossa alternativa está lá em cima. Então, está dizendo aqui, ó. As coordenadas, o valor da coordenada B pode ser 1 ou menos 7, menos 1 ou 7, menos 1 ou menos 7. Então, vai ser a letra... Deixa eu ver qual que a gente achou aqui. 7 e menos 1. Menos 1 ou 7, né? Então, vai ser a letra B. Questão 6. Determine a equação da circunferência com centro no ponto C, 2 e 1 e que passa pelo ponto A, 1 e 1. Então, eu já preparei aqui a circunferência. Então, o centro está aqui, C, 2 e 1, e passa pelo ponto A. Então, quer dizer, se essa circunferência passa pelo ponto A, o ponto A está na circunferência. Ok? Bom, o que eu preciso para escrever a equação reduzida de uma circunferência? Olha só, a equação reduzida tem essa cara aqui, né? X menos x0 igual ao quadrado, mais y menos y0 igual ao quadrado, igual a raio ao quadrado. x0 nós temos, que é 2, y0 nós temos, que é 1, falta o raio. E o que é raio de uma circunferência, pessoas? É a distância do centro até a borda, que eu posso considerar que é a distância do ponto C até o ponto A. Então, nós temos que calcular a distância aqui, ó. Então, vamos lá. C e A. Segundo x menos o primeiro, 1 menos 2 dá menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, mais
segundo y menos o primeiro, 1 menos 1 ao quadrado, que vai dar 0. A distância vai ser o seguinte, 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1 e raiz de 1 é 1, certo? Então, olha só como que vai ficar a nossa equação. Então, x menos, quem é o x0? 2 ao quadrado, mais y menos, quem é o y0? 1 ao quadrado. E o nosso raio é 1, e 1 ao quadrado é 1. Então, x menos 2 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, igual a 1. X menos 2 ao quadrado, cadê? Aqui, a letra C. Mais y menos 1 ao quadrado, igual a 1. Então, vai ser a letra C. Questão 7. Dos pontos a seguir, qual deles é externo à circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5? Bom, o raio é 5. Para a gente saber, é muito simples. É só pegar as coordenadas aqui e substituir no x e no y. Então, por exemplo, letra A é 0 e 0. Então, eu só vou fazer letra A aqui, escrevendo. O resto dá para a gente fazer de cabeça, olha só. O x é 0. Então, vai ficar 0 mais 1 ao quadrado. Mais o y é 0, 0 menos 1 ao quadrado. Não coloco igual a 5 aqui. Tem que ver quanto que dá isso. 0 mais 1 ao quadrado é 1. Então, 1 ao quadrado. Mais 0 menos 1 ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado é 1. Então, 1 mais 1, 2. 2 é menor que o raio 5. Então, está dentro da circunferência. Então, não é a letra A. Ele quer saber qual é externo, fora da circunferência. Vamos fazer a letra B aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Letra B. Letra B, o x é menos 1. Então, vamos lá, de cabeça. No lugar do x, coloca menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 1, 0. 0 ao quadrado é 0. Ok. E y é 1. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado é 0. Então, ficou 0. E 0 é menor que 5. Então, está interior. Não é exterior. Letra C. Menos 1. O x. Menos 1 mais 1, 0. Então, vai ficar 0 aqui na primeira parte. Segundo parênteses, o y é 2. 2 menos 1 é 1. E 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 1. E 1 é menor que 5. Não é também. Letra D, menos 3, que é o x. Menos 3. Menos 3, ó. Menos 3, coloca no lugar do x. Menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Segura aí, 4. 2, o y. Então, 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado é 1. Então, 4 mais 1, 5. Ficou igual ao raio. Se é igual ao raio, pertence à circunferência, está em cima da linha da circunferência. Então, não é esse daqui, ele quer externo. Então, provavelmente a letra E, vamos conferir. Menos 5 é o x, menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. E não precisa nem ver o y, já deu maior que 5, ó. Então, vai ser a letra E aqui, este caso. Questão 8. Dado o ponto P, menos 2 e menos 2, e a circunferência de equação C, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, podemos dizer que P pertence à circunferência, P é externo à circunferência, P é interno à circunferência, D, o centro da circunferência é dado por 5 e menos 5, e E, o raio da circunferência é 5. Então, eu escrevi aqui já os dados que foi dado no exercício para nós, ó. O ponto P é menos 2 e menos 2, a equação da circunferência está aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Vamos determinar aqui, escrever qual é o centro dessa circunferência. Centro. Se eu não tenho nenhum número junto com x aqui, ó, x ao quadrado, então aqui vai ser 0, o x vai ser 0. Se eu não tenho nenhum número com y ao quadrado, o y também é 0. Então, o nosso centro é 0 e 0. Agora, o raio.
Lembrando que o número que fica depois do igual aqui, ó, esse 5 é raio ao quadrado, né? Então, raio ao quadrado igual a 5. Então, raio é igual a raiz de 5. Ok? Tá, então, o centro é 0 e 0. Então, veja bem, essa letra D não é. Porque aqui fala, na letra D, que o centro da circunferência é 5 e menos 5. E na letra E fala que o raio da circunferência é 5. E o raio da circunferência não é 5. É raiz de 5. Então, descartamos a letra D, descartamos a letra E. Sobrou A, B ou C. Nós temos que calcular a distância do ponto P até o centro para ver qual é a posição deste ponto. Então, a distância. O ponto C, que é o centro, está aqui e o ponto P está aqui, ó. Então, o segundo x menos o primeiro, então 0 menos 2, vai ficar 2 positivo. Então, 2 positivo ao quadrado, mais segundo y menos o primeiro, 0 menos 2, 2 ao quadrado. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, 4, mais 4. 4 mais 4 é 8, raiz de 8, na verdade, e a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Bom, 2 raiz de 2 é maior ou menor que raiz de 5? Olha só. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, então 2 vezes 1,4. 2 vezes 1,4 vai dar aproximadamente 2,8. A raiz de 5 é aproximadamente 2,3, se não me engano. Vou conferir aqui, só um minuto. Muito bem, conferir aqui na calculadora, a raiz de 5 é aproximadamente 2,2, ok? Então, a distância deu maior que o raio. Então, se a distância deu maior que o raio, quer dizer que esse ponto ele é externo à circunferência. Então, a letra C. Questão 9. Qual a posição do ponto P, 0 e 5, em relação à circunferência x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25? Então, exercício muito parecido com o que já estamos fazendo. Primeira coisa, vamos determinar o centro. O centro. Vou pegar aqui o valor que está junto com x, trocar o sinal, vai ficar 3 positivo. E o valor que está junto com y, trocar o sinal, vai ficar 4 positivo. Esse é o centro. Qual o raio? Raio ao quadrado igual a 25. Sempre esse valor que fica depois do igual aqui, ele é o raio ao quadrado. Então, aí a gente tira a raiz de 25, que dá 5. Então, o raio é 5. Agora, nós temos que calcular a distância deste ponto P ao centro. Se der maior que 5, é exterior. Se der menor que 5, é interior. Se der igual a 5, pertence à circunferência. Então, vamos lá. Distância. Segundo x menos o primeiro, ó, 3 menos 10 menos 7. Então, menos 7 ao quadrado. Mais, segundo y menos o primeiro, 4 menos 5 menos 1. Menos 1 ao quadrado. Então, nós vamos ter raiz de menos 7 ao quadrado é 49. Mais menos 1 ao quadrado é 1, raiz de 50. Fatorando a raiz de 50, eu vou fatorar ela aqui, ó. 2 dá 25, dá 5, dá 5, dá 5 e dá 1. Então, a simplificação vai ficar 5 raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, a distância aqui, ó, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 1, 7. Aproximadamente 7. Então, deu maior que o raio. Se deu maior que o raio, esse ponto P é exterior à circunferência. Ok? São esses os exercícios dessa lista. Próxima aula nós vamos fazer a outra lista, tá bom?